Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o espiritualista Natanael. Eu vou pedir uma coisa para vocês, que vocês assistam esse vídeo do começo ao fim, para depois não vir me perguntar tudo de novo, que todo mundo me pergunta, e que as pessoas ficam me questionando algo que eu falo totalmente com toda a explicação possível e todos os detalhes possíveis em todos os meus vídeos. Então, ouvindo do começo ao fim, você vai entender todas as situações dentro da espiritualidade, os meus alertas, as coisas que eu tenho para falar. Eu vou começar com uma das coisas, hoje eu vou falar bastante, tá? Vou começar de uma das coisas. Primeiro, quando você precisar da espiritualidade, quando você precisar de alguém, de um espiritualista, de um pai de santo, ou de uma mãe de santo, ou de um ser espiritual que te ajude, alguém que seja da espiritualidade, busque saber primeiramente quem é essa pessoa. Busque saber se essa pessoa realmente tem responsabilidade na sua situação espiritual, se essa pessoa realmente trabalha corretamente, se essa pessoa não vai ficar te enganando, te trazendo problemas. Não adianta depois vir com comentários, nos meus comentários, eu fui enganado por outras pessoas, eu não acredito mais. Bom, você está sendo informado. Você está sendo informado em todos os vídeos que eu faço. Sobre a espiritualidade, sobre responsabilidade, sobre questão de você saber quem é a pessoa que está te atendendo, sobre a questão de saber que se tem competência ou não. Então você está entendendo, você só vai atrás porque você quer. Outra coisa, as pessoas aproveitam do emocional e da fragilidade de uma pessoa para poder fazer trabalhos e ficar falando que tem isso, que tem aquilo, e que tem aquilo, e que tem aquilo outro, que tem espírito assim e não resolve nada. Primeiramente, tem que ser feita uma consulta espiritual. Para começar tudo. Uma consulta espiritual para saber a raiz do seu problema, qual lua a ser feita, qual a sua entidade, qual o orixá que rege a sua linha espiritual. Se for uma amarração amorosa, qual o orixá que rege a linha espiritual sua e da pessoa. Se tem condições de resolver ou não. Às vezes uma pessoa não tem nenhum tipo de trabalho e outros pais de santo por aí ficam falando assim, você tem trabalho em cima de você, foi feito isso, foi feito aquilo. Para, gente. Às vezes você tem uma maldição hereditária e não sabe. Aí tem alguns pais de santo agora que estão assistindo meus vídeos e agora começaram a colocar sobre maldição hereditária. Eu estudei durante 20 anos sobre maldição hereditária para fazer trabalho de maldição hereditária. Agora tem alguns que estão vendo meus vídeos e estão falando que faz também. Cuidado com isso. Cuidado, porque se a pessoa não souber mexer na sua linha espiritual, ela te destrói. Então isso é muito sério. Outra coisa. Para com essa história de que 24 horas, em 7 dias, de um dia para o outro, em 10 dias, em 15 dias, a pessoa volta. Traga o seu amor de volta em 7 dias. Gente, para com isso. Abra os olhos. Pelo amor de Deus, abra os olhos. Entenda que a espiritualidade não é assim. Existe um tempo necessário para ser trabalhado. Não depende só do espiritualista. Por exemplo, se eu for fazer um trabalho de amarração ou um trabalho de quebra de maldição, o que vai acontecer? Eu vou fazer esse trabalho, a minha parte eu fiz. Depois vem a sua parte e a parte dos orixás. Você tem que confiar, acreditar e saber que tudo acontece no tempo certo. Se você tiver dúvida ou ansiedade, nem faz trabalho. Nem faz porque não dá certo. Então eu estou deixando bem claro para que vocês entendam que não adianta fazer um trabalho tendo dúvida. Mas eu já fui muito enganada, é difícil não ter dúvida, então não faz trabalho. Nem me procure, porque eu já não faço. Para começar. Aí vem uns outros que ficam me perguntando assim, gente, eu faço simpatia e não dá certo.
você não sabe se na sua linha espiritual existe uma maldição hereditária. Se tiver uma maldição hereditária na sua linha espiritual e não for quebrada, não adianta você fazer trabalho de amarração, não adianta você fazer trabalho de abertura de caminho, não adianta você fazer simpatia, porque não pega. Porque esse bloqueio energético da maldição hereditária te impede de conquistar aquilo que você deseja. Se a outra pessoa que você tem e que você está fazendo algo, ela tiver uma maldição hereditária, não vai pegar também, não vai funcionar. Você pode fazer com pimenta, você pode fazer com Exu, você pode fazer com qualquer coisa, ruim ou boa, não vai pegar. Porque tem que ser feito um quebra de maldição na linha espiritual para que a vida dela comece a entrar nos trilhos, para que limpe essa energia espiritual tão negativa que tem, se torne positiva, aí sim você consegue trabalhar em cima da pessoa. Nós temos que organizar o anjo de guarda da pessoa, se não for o seu, é o da outra pessoa. Nós temos que fazer com que a vida de vocês entre numa retidão espiritual. Uma maldição hereditária, ela dá dor de cabeça, ela dá insônia, ela dá cansaço, uma preguiça todos os dias que a pessoa não sabe de onde vem, um desânimo, uma depressão, uma opressão. A insônia é uma das coisas que acontecem muito. Algumas pessoas refletem a maldição hereditária depois de um tempo para fora. Ela reflete em drogas, em bebidas, a pessoa vira um alcoólatra, muitas delas viram alcoólatra, não dá valor na família. Muitas pessoas que têm maldição hereditária têm um problema sério com o relacionamento. Ela até começa bem, depois de um tempo o relacionamento começa a esfriar, a pessoa vai embora e você não sabe, você nunca consegue ter um relacionamento fixo, um relacionamento durável. Isso é muito sério. Aí vem aquelas pessoas e me perguntam também assim, nossa, mas a minha vida nada dá certo. Não dá certo porque você provavelmente tem uma maldição hereditária. Não adianta você encabelar e as pessoas colocarem, e você procurar Pai de Santo por aí que fala, ah, você foi feito isso pra você, foi colocado seu nome no cemitério, foi feito isso. Mentira, para, abre os olhos. Gente, pelo amor de Deus, vocês não são burros, vocês são pessoas inteligentes. Não foi feito nada. Às vezes você tem uma maldição hereditária que tem que ser quebrada. É algo muito sério isso. E não é poucas pessoas que têm. Eu mesma já tive. Porque isso daí é uma herança familiar. É algo que foi amaldiçoado por bisavô, por vô, ou alguém que amaldiçoou, ou a mãe que te amaldiçoou quando você era novo ou nova. A mãe falou, você não vai ser nada, você não vai conseguir nada desse jeito, porque você não muda. Isso tudo é uma maldição hereditária. E conforme o tempo vai passando, essa energia ela vai se tornando uma energia que te envolve. E quando ela te envolve negativamente, ela explode. E chegando um certo tempo da sua vida, a partir entre os 29 aos 38 anos, até os 40 anos, começa a refletir na saúde. Muitas pessoas têm depressão muito forte, algumas delas têm pressão alta, diabetes, começa a ter crise nervosa. Então isso é muito sério. Então nem tudo é macumba, para. Não pense também que você vai ter alguém em 7 dias, porque isso é mentira, para também. Teve uma pergunta de uma pessoa que eu até anotei, aqueles comentários ridículos que as pessoas fazem, pessoas sem entendimento, pessoas com baixa inteligência, para não falar outra palavra, vocês entenderam o que eu quis dizer, porque se eu falar algumas coisas, o Facebook e o YouTube não permitem, né? Então eu não posso falar, mas pessoas com baixa inteligência, pessoas que foram induzidas a pensamentos negativos, pessoas que foram colocadas crenças limitantes, pessoas que foram regradas por uma religião ou por alguma coisa, e elas se acham sábias naquilo que ensinaram a ela. Não adianta você estudar,
Não adianta você perseverar, você se achar a pessoa mais inteligente do mundo e não ter sabedoria. Porque inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Não adianta você falar para as pessoas te respeitar se você não respeita elas. Você tem que amar as pessoas, como eu sempre digo, porque isso é bíblico, né? Quem segue a Bíblia? Porque tem algumas pessoas que não seguem respeito também. Mas você não é obrigado a suportar os erros dela. Você pode amar, mas não significa que você tem que aceitar o que ela faz. Você não significa que você tem que aceitar todas as ridicularidades dela. Uma pessoa me falou assim, me passa o número da Mega Sena. Eu vou responder essa pessoa, eu não vou falar o nome para evitar, mas eu respondi para ele diretamente. Eu vou falar uma coisa para você. Espiritualmente, você tem que merecer algo para que eles te dêem, para começar. Eu não preciso do número da Mega Sena para sobreviver, porque graças a um grande ser espiritual muito forte que tem na minha vida, ao universo, a Deus, a todos os seres que me rodeiam, eu tenho uma vida espetacularmente bem financeiramente. E eu não preciso disso daqui para viver. Eu sou um agropecuarista, eu sou uma pessoa muito bem sucedida na minha vida e não é com isso que eu enriqueci. Eu enriqueci porque eu trabalhei e fui inteligente, porque a diferença entre uma pessoa que trabalha e uma pessoa que pensa é bem diferente. Eu não precisei enganar ninguém para chegar onde eu cheguei. Isso foi um dom que eu herdei e que hoje eu continuo, mesmo sacrificando muitas coisas da minha vida, porque não é fácil ser espiritualista. Você tem que ficar sem dormir, tem coisas que você não pode fazer, tem coisas que você não pode passear, você não tem um tempo de pegar 10, 20 dias para você sair porque você tem que cuidar de trabalhos e velas. E as pessoas acham que é muito fácil. Agora quem trabalha sério, quem não trabalha sério, faz o que quer e toma seu dinheiro. Mas aí você que tem que escolher, né? Eu vou responder essa pessoa da Mega Sena. Primeiro, quem ganha na Mega Sena não fica rico. Só para começar. Porque se continuar burro e não saber gastar o dinheiro, vai continuar pobre. Tá? Os espíritos, eles podem até te dar um número. Mas se você fosse inteligente, você estava trabalhando para alcançar aquilo que você almejaria se você pensasse. Mas você não pensa. Então não adianta alguém te passar um número de Mega Sena que daqui 4 anos você está pobre de novo. Não adianta você ter tudo isso de dinheiro na sua mão e você não ter inteligência. Resumidamente, ser burro. Sabe o que vai acontecer? Você vai querer o quê? Como pensamento de toda pessoa que realmente não sabe o que é administrar um dinheiro. Eu vou comprar casas para alugar. Começou errado. Porque imóvel dá lucro? Sim, mas também dá prejuízo. Já começa daí. Você tem que ser inteligente, sabedoria. Então não adianta te passar número de Mega Sena, mesmo que eu soubesse. Eu até passaria se eu soubesse. Só que não depende de mim. A sabedoria dos espíritos e aquilo que você precisa, eles sabem mais do que eu, porque eles são evoluídos. E eu nunca precisei da Mega Sena para poder chegar onde eu estou. Tá bom? Agora, se você precisa, é porque você não tem inteligência e não sabe trabalhar. Você trabalha para sobreviver. Você não trabalha para enriquecer. Essa é a diferença entre eu e você. Você trabalha e eu penso. Outra coisa, eu quero que vocês entendam mais uma coisa, que tudo que vocês tiverem dúvida, a gente tem que fazer uma consulta, tá? Essa consulta ela é feita pelo WhatsApp, você vai marcar pelo 449-9888-4472 e falar comigo, tá bom? Mais dúvidas eu vou estar fazendo mais vídeos. Um beijão, quem falou com vocês aqui foi o espiritualista Natanael.